Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de óptica geométrica. Essa é a videoaula número 8. Nessa videoaula vamos resolver exercícios sobre os conceitos básicos de óptica geométrica. Então, siga o mestre e vamos para a aula. Na verdade, vamos resolver 3 questões clássicas dos conceitos básicos de óptica geométrica. Começando por essa questão do Enem. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, gente, na verdade eu já fiz aqui a figura, né, do antes e do depois. Vamos imaginar aqui, para início de conversa, um sol. Vocês sabem que a luz se propaga em linha reta. Então imagine que isso aí seja um sol. E aí o sol emite luz que vai se propagar em linha reta. E aí formando uma sombra. Temos aqui o poste, né? Aqui vai ser o nosso antes. Ok? Aqui está projetada a sombra da pessoa. Ok? E vamos ter as seguintes informações. A sombra da pessoa, que tem 1,80 de altura, ou seja, 1,80 m é a altura da pessoa, que está em metros, certo? A sombra mede 60 centímetros. Então, sombra 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Então, a sombra do poste, 2 metros. A altura do poste não foi dada. Eu vou chamar de x. Inclusive, com essas informações, eu já posso encontrar a altura do poste usando semelhança de triângulo. Observe que aqui é o triângulo retângulo, esse outro é um triângulo retângulo. Obviamente, o Sol é para todos, então esse ângulo vai ser igual a este. Consequentemente, o segundo ângulo vai ser igual a este aqui. Dessa forma, temos 2 triângulos semelhantes. Então, a altura do maior, que é x, está para a altura do menor, que é 1,8. Assim como a base do menor, que é 2 metros, está para a base do menor, que é 60 centímetros. E aqui eu tenho um pequeno probleminha, porque todas as unidades estão em metros e apenas uma está em centímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar 2 metros em centímetros para facilitar a conta. Ora, cada metro tem 100 centímetros. Então, 2 metros vai ter 200 centímetros. E aqui eu posso cancelar o centímetro de cima com o centímetro de baixo para ficar tudo regularizado. Beleza? Montada a proporção, vamos determinar o valor de x. Para isso, eu não tenho calculadora no dia da prova, correto? Aí eu vou utilizar a simplificação. Aqui eu posso simplificar, certo? Simplifiquei esse zero e vou dividir todo mundo aqui por 2, Vamos ter uma fração simplificada para facilitar as continhas. 20 dividido por 2 vai dar 10. Sobre 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí eu utilizo aquela velha e famosa propriedade das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes x dá 3x. 1,8 vezes 10 vai dar 18. Ora, x é igual a 18 dividido por 3. Isso aqui vai dar 6. 6 o quê? 6 metros, porque eu estou utilizando a altura do homem em metros. E a altura do poste, obviamente, também tem que ser em metros. Então, a altura do poste é exatamente 6 metros. Tranquilo? Show de bola! Dessa forma, vamos ver o que acontece depois. Depois o Sol caminhou, ficou mais a pino. Consequentemente, a sombra, tanto do poste como da pessoa, diminuiu. Olha só, os raios solares incidem na pessoa e no poste, formando uma sombra no chão. A questão diz que a sombra do poste
diminuiu 50 centímetros, ó. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Ora, o tamanho do poste não muda, é 6 metros. O tamanho da pessoa também não muda, é 1,80 m. Agora a sombra do poste diminuiu. Antes era 2 metros. 2 metros equivale a 200 centímetros. Como diminuiu 50 centímetros, a nova sombra vai ser 200 menos 50, que vai dar 150 centímetros. Quanto é que vai medir a sombra da pessoa? Como eu não sei, eu vou chamar de Y. Professor, por que não chamou de X? Só para não confundir com esse X daqui. Certo? Então, vou chamar de Y. Nosso objetivo é determinar Y. Para isso, monto mais uma vez a proporção. A altura do maior está para a altura do menor, ou seja, 6 sobre 1,8. Vai ser base do maior está para a base do menor. Observe que aqui está em centímetros. Então, quando eu encontrar o valor de Y, também vai estar em centímetros. Tá, beleza? Então, vamos fazer contas. Olha só. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 6 vezes y dá 6y, igual a 1,8 vezes 150. Professor, por que você não efetuou a multiplicação? Porque eu não sou bobo. Lá no dia da prova você não vai ter calculadora. Então você tem que usar a expertise matemática para facilitar suas contas. Olha o que é que vai acontecer. O 6 eu vou passar dividindo. Ok? Beleza, vamos utilizar os conhecimentos matemáticos agora. Uma vírgula aqui de cima, aqui tem uma casa após a vírgula, então corta a vírgula e acrescenta um zero. Beleza? Olha o que vai sobrar aqui, ó, 18 vezes 150 dividido por 60, né? Veja que eu não preciso de calculadora no dia da prova, porque sou esperto na matemática e você também vai ser. Cancela um zero de cima com um de baixo. 18 dividido por 6 dá quanto? Ó? Dá 3. Aí 3 vezes quanto? Sobrou esse 15 aqui. Ó. 3 vezes 15 dá quanto? 45 centímetros. É a resposta. Então a alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Feito a primeira questão, sem respirar, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmera escura. Sua imagem projetada na parede posterior da câmera tem um comprimento de 20 centímetros. Se a pessoa se aproximar 2 metros da câmera, qual será a variação percentual do tamanho da sua imagem? Então veja só, inicialmente eu tenho informação que a distância da pessoa para a câmera escura é exatamente uma distância de 10 metros. Então essa daqui vai ser a primeira informação. O tamanho da pessoa, que eu vou chamar o tamanho do objeto, e o tamanho da imagem, que eu vou chamar de pessoa. Eu chamo de O, e a imagem eu vou chamar de I. Tranquilo? Ó, sua imagem projetada na parede posterior da câmera e tem um comprimento de 20 centímetros. Então a imagem aqui, ó, é 20 centímetros. Se a pessoa se aproximar 2 metros, então eu vou ter essa mesma situação aqui, só que a pessoa vai se aproximar 2 metros da caixa. Então, se a pessoa vai se aproximar 2 metros da caixa, a imagem tende a aumentar. Quanto mais próximo da caixa, maior a figura, a imagem. Então, ela, nesse caso aqui, diminuiu 2 metros sua distância. Então, aqui foi para 8 metros. Consequentemente, qual é a altura da nova imagem, que eu vou chamar de I'? Ok? Para isso, eu preciso dos conhecimentos estudados nas aulas anteriores, certo? Aqui, na verdade, é semelhança de triângulo, né? Para montar a proporção. Aqui é o triângulo maior, que é proporcional a um triângulo menor. Observe aqui que eu tenho uma distância que também vai ser conhecida da gente, que é o tamanho da caixa, ó, o comprimento da caixa, que eu vou chamar de D. Comprimento da caixa, vou chamar de D.
Então, olha como é que eu vou montar. A base do maior, que é O, está para a base do menor, que é I. Assim como a distância, no caso, a altura do triângulo maior, que no caso aqui é 10, está para a altura do triângulo menor, que eu estou chamando de D. Observe que esse I eu posso trocar por 20 centímetros. Dessa forma, eu vou fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, O vezes D vai ser igual a 20 vezes 10, que vai dar 200. Veja que eu não tenho informação do tamanho do objeto, que é a pessoa, e nem do valor de D, que é o comprimento da caixa. Beleza? Porém, vamos buscar a segunda informação, porque eu trabalhei com antes e agora eu vou trabalhar com depois, para ver o que é que vai acontecer. O tamanho da pessoa não muda, continua sendo O. O tamanho da caixa também não muda, continua sendo D. Então, olha o que é que vai acontecer. Aqui foi a proporção de antes, agora eu vou fazer a proporção do depois. A altura do maior está para a altura do menor, que é o que eu quero descobrir. Assim como a altura do triângulo maior, que é 8, está para a altura do triângulo menor, que é Dzinho. Olha o que é que vai acontecer. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O vezes D é igual a 8 vezes I', que agora é um I diferente, hein? A imagem vai aumentar. Vamos ver se vai aumentar de verdade. Então, o que é que vai acontecer? O vezes D, eu já tenho esse valor. Vai dar quanto? Vai dar 200. Olha que bacana. Que é igual a I vezes I'. O 8 que está multiplicando, eu vou passar o 8 dividindo. E aí, basta eu fazer essa continha. 200 dividido por 8 vai dar 25 centímetros. Só que ele quer o aumento percentual. Para você descobrir o aumento percentual, você vai fazer uma regra de 3. De que forma, professor? Vamos lá, eu vou buscar aqui um espaço. Ora, o tamanho anterior é 20 centímetros. Então, 20 centímetros equivale a 100%. Ele passou de 20 centímetros para 25 centímetros. Ou seja, teve um aumento de quanto? De 5 centímetros. Então, esse aumento vai equivaler a quanto? A x. Ora, multiplica aqui, ó, cruzando, 20 vezes x dá 20x, igual a 5 vezes 100, que dá 500. Então, basta fazer 500 dividido por 20. Isso aqui vai me dar um aumento percentual de 25%. Então, essa é a resposta correta. Questão de número 3. Questão do Enem, que diz o seguinte. A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é fotografado em 5 diferentes pontos do planeta. 3 dessas fotografias estão reproduzidas abaixo, e no caso aqui eu coloquei ao lado. As fotos poderiam corresponder respectivamente aos pontos. Alternativa A, B, C ou D. Então, para começo de história, vamos analisar essa figura ponto a ponto. Primeira coisa, eclipse solar. A Lua está entre o Sol e a Terra. Daí, gera duas coisinhas. A primeira coisinha é esse cone, que a gente chama cone de sombra. Quem estiver dentro do cone de sombra, vê um eclipse total, ou seja, não enxerga o Sol. Não enxerga o Sol. Então, quem estiver nessa região aqui, preta, não vai enxergar o Sol. Ok? Segundo ponto, essa regiãozinha aqui é chamada de penumbra. Essa região aqui e essa região aqui. É a região onde vê parte do Sol. Quanto mais você tiver próximo aqui à região periférica da penumbra, mais o Sol você vai enxergar. Então, de cara, esse ponto número 1 está fora do cone de sombra e fora do cone de penumbra. Ou seja, nesse caso, o ponto 1 vai ver o Sol
na sua totalidade, ele não vê eclipse nenhum, certo? Então, quem é que vê eclipse? O número 2, o 3, o 4 e o 5. Esses pontos estão vendo o eclipse de forma parcial, porque os 4 pontos estão dentro do cone de penumbra. Agora, quem vê mais Sol e quem vê menos Sol desses pontos? Eis a questão. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Imagine que aqui seja um bonequinho. Deixa eu fazer com outra cor. Aqui é um bonequinho. Aqui, mão esquerda. Mão direita. Bonequinho. Mão esquerda. Opa, e mão direita. Por que eu estou fazendo isso? Porque quem estiver desse lado, acontece o seguinte. A sua esquerda vai ver o Sol e a sua direita vai ver a Lua. Quem estiver desse lado, a esquerda vai ver a Lua e a direita vai ver o Sol. Beleza? Feito essa análise, veja, quanto mais próximo do cone de sombra, menos você enxerga o Sol. Então, nas figuras apresentadas, essa primeira figura, ela vê pouquíssimo Sol. Então, ela só pode ser a região 3 ou região 4. Região 3 ou região 4. Por quê? Porque está próximo do cone de sombra, ou seja, vê menos Sol. Veja que o Sol é visto pela esquerda. A Lua está vista pela direita, a parte da sombra pela direita, né? Ou seja, quem é que vê o Sol pela esquerda? É quem está na zona superior aqui, ó. Quem vê o Sol à esquerda. Quem está na zona inferior vê o Sol à direita, ó. Então, por isso que a alternativa aqui é o item 3. Então, 3 corresponde a essa primeira figura. Você analisou a primeira figura, já poderia vir aqui nas alternativas e marcar a letra A, porque é a única que começa com o número 3. Mas, para ter mais segurança, vamos analisar as outras. Observe que essa figura 2 e figura 3 só pode estar relacionado com o item 2 e o item 5. Né? A pessoa que está posicionada no 2 e a pessoa que está posicionada no 5. Porque vê mais Sol do que a Lua, né? Ou seja, está mais próximo à zona periférica da penumbra. Dessa forma, nessa figura 2, à esquerda é a Lua, à direita é o Sol. Ou seja, dessas alternativas, quem à direita vê o Sol? É justamente o 5. Ó. À direita, quem está aqui no 5, né? À sua direita vê o Sol. Então, isso aqui é o item número 5. E para finalizar, o número 2, observe que está na zona de cima, o Sol vê pela esquerda, ó, e a Lua pela direita. Então, ó, Sol pela esquerda, Lua pela direita. Então, isso aqui só pode ser o item número 2. Dessa forma, a sequência correta é 3, 5 e 2. Alternativa correta, letra A. Tranquilo? E é isso, pessoal. Essa foi nossa aula. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e te aguardo na próxima aula. Valeu, tamo junto.